Vamos falar hoje sobre esmagamento de soja. Afinal de contas, para que serve esse trabalho? Como isso influencia no nosso dia a dia? Como isso está relacionado ao agro? Porque o nosso convidado, além de ser um grande empresário, gaúcho, lá do sul, lá de baixo, também o cara tem um movimento danado na internet aí, já viralizou vários vídeos, já sorteou Amarok, já sorteou Polaris, já rodou o Brasil de norte a sul. E eu falar para você... Rapaz, eu dei sorte de conseguir a agenda com esse homem aqui hoje à tarde para poder conversar com ele, porque o homem roda. Ele roda e não é pouco não, viu? Que, só pra você ter noção, essa semana agora eu tava lá em Canarana, lá na Dinetec, lá na feira, lá do Mato Grosso, de tecnologia do agronegócio. Mas vamos lá, deixar de conversar fiado, eu vou passar a ficha do homem. Ele é empresário, gaúcho nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em uma família de agricultores de origem alemã. Iniciou a sua carreira como vendedor e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória de sucesso no setor agrícola e empresarial. Fundador do NGCB e da Soymax, ele tem se destacado no mercado de indústria de esmagamento de soja, com vasta experiência em liderança e gestão. E, além disso, foi empreendedor na criação da Delivery Farm, uma plataforma de marketplace para a agricultura. Ou seja, o homem não para. Nós estamos falando do Jonathan Arnold. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado pelo convite aí, né? Espero que a gente, nessa troca de informação, possa contribuir um pouco aí com o crescimento e também na troca da experiência. E como eu também sou um consumidor nato de podcasts e vídeos e demais, eu aprendo muito. Então, espero que esse aqui também seja uma dessas trocas de informação, né? A gente está aí disponível e, que nem você falou, correria demais para lá e para cá, mas graças a Deus hoje deu certinho para nós estar marcando isso aí. Pô, fico feliz demais que a gente está ensaiando esse podcast aqui, desde que eu conheci o Jonathan, se eu não me engano, cara, acho que foi lá no dia de campo da Bacuri. Foi, acho que foi. Não foi? Do ano passado? Faz quase um ano já. Faz quase um ano, e eu peguei o telefone dele lá, conheci ele, falei, não, quero levar você lá no meu podcast, e aí, acho que a gente ensaiou umas 2 ou 3 vezes, mas não bateu as agendas, e dessa vez deu certo, que até, você tava em Canarana até que dia? Eu fui na quinta e na sexta lá no Dinetec, mas eu fui pro Mato Grosso na quarta. E no domingo já retornei pra Goiânia de novo. Bom. Então eu fiquei lá no Dinetec na quinta e na sexta. Tinha bastante novidade lá também. Tinha bastante agricultor, né? Então a gente tava lá no final de semana passado. Perfeito. Jonathan, vamos fazer uma linha do tempo aqui pra gente entender seus negócios. Porque essa da Delivery Farm aqui eu não sabia, não. Essa aqui não sabia? É novidade. Como é que você começou no agro? Você começou como vendedor, né? Tá. Vendedor a gente sempre né? Não tem Todo jeito, mundo é. Todo mundo é, né? Eu falo que a única profissão que existe no mundo é vendedor. O cara pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser o que for, mas ele tá vendendo ou serviço ou algum produto. Então, todos nós somos vendedores, né? Mas como começou? Meu pai, minha mãe agricultores, meus avós, minhas avós, todo mundo. Lá no Rio Grande. Eu nasci em Santa Maria, mas eles são da região da Quarta Colônia. Minha mãe e meu pai são natural de Agudo. Inclusive, a cidade que veio, quando veio da Alemanha, é o pessoal da Gerdau. O seu Jorge Gerdau veio para Agudo e depois ele foi para Porto Alegre. Mas, enfim, aí lá, fui de criança, meu pai mudou para Restinga Seca, né? Ele plantava arroz irrigado. Colono, pequenas áreas, 20, 30 hectares, coisa pequena. Aí me criei na lavoura de arroz irrigado. Soja nem sabia o que era. Aí quando eu tinha uns 10 anos, meu pai começou a plantar soja, 10, 11 anos. Então, daí até os 14 anos morei no campo, na fazenda, estudava, pegava ônibus para ir para a escola às 5 horas da manhã, 5h15. Eu era o primeiro a entrar no ônibus e o último a sair também. Aí ia para a cidade, estudava, voltava. Então, essa foi até os 14 anos, essa atividade, né? E na lida do campo lá. Me lembro que meu pai ainda tinha coletadeiras aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste nem existe, mas era Santa Matilde, era tudo aquelas coisas bem de colono mesmo. Né? E aí depois, com 14 anos, nós fomos para a cidade, morar lá. E ali que eu comecei a ter atividade de vendedor, que foi minha mãe tinha sorveteria, daí eu comecei a... Eu não gostava de ficar num lugar, sempre fui muito hiperativo, então eu criei uma oportunidade de sair fora da sorveteria. Então o que eu fazia? Ficava andando de bicicleta, botei uma caixa de isopor atrás e saía na rua fazer pedido e voltava entregando. Gritando, ô, sorvete! E daí era amizade com todo mundo, ia brincando. E aí, como nossa sorveteria não era sorvete pronto, era sobre encomenda, era buffet, aí ia lá, anotava no papelzinho, voltava, aí falava, vai R$5 de sorvete e tal, aí voltava e entregava. E assim foi indo. E aí, em 2010, conheci o Mato Grosso. Em 2012, mudei para o Mato Grosso. Né? Meu pai passou por uma crise financeira grande lá. E aí, acabamos vindo embora. E meu pai foi trabalhar em fazenda. Minha mãe
Ficou na cidade e eu fui ter a experiência de trabalhar como vendedor de material de construção. Qual cidade? Em Querência, Mato Grosso. Terra boa, hein? Lá é boa. Querência é uma potência. E aí fiquei 5 meses vendedor de material de construção, né? E nesses 5 meses aprendi muito. Daí ali fui ter a técnica de ser funcionário realmente, de aprender essa questão de cumprir mais horário, porque quando você trabalha com os pais é diferente. Lá no Sul eu tive umas pequenas experiências como frentista, como lavador de carro e tal, mas tudo umas pequenas períodos assim. Aí ali em Querência que eu fui ter essa experiência mais árdua, né? E vendo hoje, né, cara, o tanto de coisa que você faz e o nível que você chegou, você entende, né, que cada função dessa que você exerceu serviu pra te mostrar onde você ia chegar, né? Cada parte cria um calo ali que você vai aprendendo e vai te ensinando, vai criando o que vale mais dinheiro que vale mais do que o ouro e a prata, né? Que é a sabedoria e o conhecimento. Então, quando eu lavava carro, você vai aprendendo alguma coisinha, depois quando você é frentista, enfim. E aí fui pegando. E aí, com 5 meses nessa loja de material de construção, eu fui chamado para trabalhar na Case, na concessionária da região do Vale Araguaia. Aí nessa loja eu trabalhei por 6 meses no setor de peças, vendedor de peças. Passados esses 6 meses, graças a Deus tive um bom resultado, vendia bastante. Aí ali começou a questão de aprender o que era network de verdade. Porque ali, por exemplo, tinha alguns compradores de grandes fazendas, uma das maiores do Brasil, tem plantação lá na região do Vale Araguaia. Eu criei um relacionamento muito bem relacionado com os compradores. Então, o que aconteceu numa fase lá? Eu me lembro que foi no penúltimo mês que eu era vendedor de peça. Eu fiquei tão amigo dos caras que os caras iam 8 horas da noite lançar os orçamentos no e-mail das peças. O nome do e-mail era pecas2@agritex.com.br. E aí eles mandavam 8 horas, por quê? Porque lá não mandava para vendedor, caía no e-mail e qualquer um pegava. E aí eu peguei, eu falei, fulano, manda para mim tal hora que eu vou estar na loja. Os outros já tinham ido embora, eu pegava os e-mails e lançava todos os orçamentos. Ou seja, então vendi muito com essa técnica, para relacionamento, né? Olha aí. Que eu sempre falo, network tem que ser monetizado, né? Tem que ser... você tem que transformar ele em algo, né? Só conhecer gente não adianta. A gente tem que conhecer e ajudar as pessoas. Não que a gente vai fazer sempre conexão para trocar em dinheiro. Não, mas você trocar em valores. Eu acho que aí você tocou um ponto importante, porque o povo fica nesse negócio de network. Cara, tem que ser genuíno. Tem que ser uma parceria que é um ganha-ganha, né? Você me ajuda que eu te ajudo, né? Não é só... vou ficar amigo do fulano porque ele é isso e aquilo. Não, eu gosto mais de realmente ficar amigo das pessoas, né? Não só por interesse. Não por interesse. Mas eu sempre falo assim, por exemplo, que nem na época, eu nem sabia o que era network, não sabia nada disso. Mas você vai criando uma amizade com o cara e aí ele fazia isso meio que por carinho por mim, tava começando ali e tal. E aí ali colhi bastante resultado, naquilo me transferiram para ser vendedor de máquina. Aí ali eu fui aprender o que é vender valor agregado e valores altos. Porque na época as coletadeiras eram 1.200.000, 1.300.000, 1.5 milhão, as mais altas, né? Valores, né? Então, aí ali eu aprendi a fazer negociações mais agressivas. Porque primeiro tu vai para material de construção, então é compra pequena. Então vamos falar primeiro, sorvete, coisa de 4, 5 reais. Aí depois foi material de construção, ticket médio 200, 300 reais. Aí foi para as peças, ticket médio 1.000, 2.000 reais. Aí quando veio foi para as máquinas. Aí ticket médio de 600, 700 mil, que os trator mais barato era 300, 200. Aí coletadeira de 1,5 milhão, 1,2 milhão. E aí foi subindo gradativamente, né? E aí cada negociação, cada cliente tem essas técnicas diferentes. Então, graças a Deus, eu fui forjado nesse ambiente, né? E tudo muito rápido, vamos falar assim, porque faz... tá doido. De 2012 pra cá? Faz 12 anos que eu tô nesse mercado, vamos falar assim. Então, é pouco tempo, né? Se eu fosse criança, se fosse essa história, eu estaria agora virando adolescente nesse mercado, né? Mas foi muito tudo intenso, né? E aí depois, saí em 2016, 2015, saí da Agritex. 2015 fundei a NGCB, que é a minha empresa que é representante de calcário, ali no Vale Araguaia, uma das que mais vende calcário na região. NGCB, o que significa? NGC de negócio, B de bom, negócio bom. Negócio bom. E o slogan sempre fazendo bons negócios. Né? E aí a NGCB eu formei ela, aí comecei a vender ali na região, aí comecei com... Minha mãe entrou para dentro do negócio para comprar grão, então ela cuida da parte do comércio de grão, a gente atende só mercado interno. Você emprega a família inteira, né? Que o irmão dele tá aqui trabalhando aqui pra ele também. Meu irmão tá agora, de videomaker, tá me assessorando aí. E aí, em 2019, eu fundei a Delivery Farm, que até você não sabia, mas foi um projeto que foi um marketplace pro agro. O Delivery Farm foi uma ferramenta que eu criei para
Por exemplo, o produtor precisava de uma bateria. Em vez dele ir na loja 1, 2, 3, 4, ele largava no aplicativo, botava o raio de busca 10 km, todas as lojas cadastradas recebiam notificação E mandava para ele. e mandava a proposta. Não era um marketplace igual a gente está acostumado a ver o Mercado Livre, que tá lá o item já cadastrado. Tinha que ter a integração do vendedor com o comprador. Porque o Delivery Farm veio para trazer velocidade no processo da compra e não só preço baixo. Entendi. Então, o que o produtor mais precisava era velocidade. Que às vezes ele tem que pegar a caminhonete e ir numa loja 1, 2, 3. E às vezes não achava o que ele queria. Então, ele no escritório dele estava resolvendo outras coisas. Joga lá. Já achava e resolvia. Nosso time médio era 3 minutos para a resposta no orçamento. Né? E aí a gente foi... Aí toquei 2 anos esse projeto. Vendi ele para uns investidores em São Paulo. Aí depois captei um recurso... Me mudei para Sinop, aí comecei a encabeçar lá, aí coloquei um desenvolvedor dentro do projeto, perto da pandemia. Aí na pandemia nós explodimos, porque na pandemia... Ninguém podia sair de casa. E ninguém tinha plataforma pronta. Olha E nós tínhamos. Então, por exemplo, eu toquei 1 ano e meio com 400 usuários, 500 usuários. Caramba. Nós em uma semana foi para 5 mil usuários. Como é que você monetizou ele? Não, e daí o que aconteceu? O Rodrigo, que era sócio, que na época eu dei participação para ele pegar o projeto... Ele acabou pegando Covid e acabou se hospitalizando e veio a óbito. Então, o projeto acabou não evoluindo por causa disso aí. E aí, na época, a demanda por desenvolvedor estava tão grande e tal. E aí, eu tomei esse baque por perder um amigo e sócio. Aí, eu tive também um contra um pouco do mercado, que o que acontece com o marketplace na época... Os pequenos agricultores, alguns tinham receio, que eles gostavam de ir até nas lojas e comprar, para bater papo, tomar chimarrão e tal. E os grandes adoravam a ferramenta, mas quando chegava no operacional da ferramenta, barrava, criava defeito. E aí é por causa que tem uns grandes problemas, que eu acho que isso vai ser difícil de resolver, que é a questão da propina. Muitos compradores às vezes recebem isso, entende? E tipo, aí, eu compro do você, mas você me dá uma por exemplo, tu tem lá, tu compra 10 milhões por mês, você não dá conta de comprar, então tu tem uma equipe por trás de você. Então não é que os compradores ganham propina direto, mas daí na ferramenta minha, ela criava um documento por cada compra, um contrato de compra e venda. Então tudo que vocês conversavam lá gerava um contrato. E aí lá dentro, por exemplo, tu foi lá e pegou o orçamento de 20 empresas, recebeu, ficava registrado para sempre. Entendeu? Então ficava um raio-x da negociação. Entendi. Coisa que no WhatsApp não tem, porque o WhatsApp é do cara. E aí, criptografado. Então daí tu não tem acesso. E daí lá na ferramenta não. Era na época, em 2019, tu mandava áudio no chat nosso, ele já transcrevia em texto. O WhatsApp fez isso faz pouco tempo. Aí depois parou até. Mas nós já fazia isso. E aí tudo que falava, imagem, vinha um contrato de compra e venda, em PDF junto e ficava documentado. Aí o cara fala assim, eu vou te passar 10 milhões aí, mas você para um pouquinho. E daí aí o cara às vezes não tinha como fazer esse bem bolado, entendeu? Coisa do Brasil, né, velho? E aí eu fui sentindo, cara, porque isso aqui pra rodar tem que ter tráfego pesado. Tráfego que eu falo, fluxo de compra. Volume. E aí, pra ter fluxo de compra, tu tá com os grandes junto. Então, quando ia pras gerências, os caras adoravam o projeto. Quando ia pro operacional... Parava. E aí a sua ideia era ganhar dinheiro das empresas. Aí monetizar a ferramenta, a plataforma. Como que você monetiza? Tentei várias vezes, não consegui nenhuma maneira. A última que eu tinha modelado, que eu acredito que ia dar certo, era vender para as empresas créditos para ela poder fazer a proposta ou não. Então, por exemplo, lá veio a cotação de 10 baterias, 150 ampere. Aí tu tem as baterias, aquela negociação custaria 100 créditos, por exemplo. Se 100 créditos custaria R$10. Aí tu ia pagar pra tu participar. Entendi. Como se fosse e se tu não tivesse as baterias, tu nem gastava teu crédito. Você só ia apostar nas que tu achava que tu teria como ganhar. Então seria a maneira mais fácil. E pré-pago. Então a empresa ia lá e comprava 100 mil créditos e ia consumindo. Quando acabasse, ele comprava mais. Essa ia ser a maneira que eu mais via que estava funcionando. Viável. E aí depois parei o projeto. E aí, em 2022, por eu me posicionar muito no digital, veio a oportunidade de criar só a IMAX, esmagadora de soja. Só a IMAX. Que daí eu nunca nem sabia como é que funcionava, nunca tinha interação por indústria, vontade de conhecer, porque o meu mundo sempre foi comercial, gosto de vender, comprar e tal. Catireiro. E aí veio essa ideia. Um dos sócios que era sócio, o Rodrigo, trouxe a ideia. Como eu já tinha barracão que eu já usava, já tinha estrutura, já tinha pá carregadeira, já tinha um básico para começar, eu falei, então vamos começar aqui. E aí começamos a testar, e aí deu certo, começamos de uma maneira errada, e depois ajustamos, e aí acabou que em 2024 eu acabei ficando sócio sozinho da empresa, os demais saíram, era 3 sócios, era eu, minha mãe uma parte, o Rodrigo outra e o William outra. E aí, em abril do ano passado, acabei ficando sozinho na operação.
Então, em abril de 2025 vai ser o ano que eu vou fechar a empresa sozinho na operação, um ano completo, né? E aí a indústria é fantástica, né? Tu vê o processo, tu esmagando a soja, você vê como é que funciona, você vê... É bacana você pegar um produto e industrializar ele. Aí você vai no produtor ou você vai no armazém para comprar soja? A fábrica minha fica em Querência, dentro da cidade. Então, eu tô a 1 quilômetro da Cargill, a 500 metros da Agrex, que é hoje a Agrícola Alvorada, na frente da Bung, do lado meu tá ADM. Ou seja, num raio de 10 km eu tenho capacidade Soja estática infinita. de 15 milhões de sacas. Nossa. E Querência hoje é a terceira maior exportadora de soja do Mato Grosso, né? Então, soja lá para nós não é problema. Tem bastante. Então, Ou soja, né? Acho lá isso ou soja. soja. E aí, como eu sempre comprei grão, então para mim originar, eu mesmo origino, eu compro e tal. E aí a venda dos derivados, que é o óleo de soja e o farelo. Aí tem a equipe comercial, as grandes vendas sou eu que faço, você não tem os demais. E aí vai indo, né? E agora esse ano, 2024, iniciei daí no varejo da fábrica. Que daí agora nós estamos abrindo as lojas para dar finalidade para os produtos finais. Então, para ir para o varejo, para agregar mais valor, atingir um mercado que ainda não é muito atingido, né? Entendi. E aí o óleo que você produz lá é mais tipo para uso adjuvante? Mais uso agrícola? Não. Quando nós começamos a fábrica, nós vendíamos 20% para adjuvante e os 80% para biodiesel. E fazia volume. A fábrica trabalhou 1 ano e meio, 24 horas, sem parar mesmo, igual frigorífico, igual empresas grandes. 24 horas. 24 horas. Nem desligava as máquinas. Nada, sempre diretão. E então, como nós ainda... Aí, nem horário de pico, tocava direto. Aí nós estávamos numa pegada que era volume. Aí, quando agora, na minha gestão, eu mudei. Eu falei, agora estou diminuindo volume. Aí agora, hoje, 100% do meu óleo é destinado para adjuvante. E o farelo, vendo para alguns clientes grandes, como a maior fazenda do Brasil, compra de mim, que é a Roncador. Aí tem Grupo Sopone, tem vários outros grupos ali grandes perto que compra. Ração, para fazer ração. Farelo de soja, um ponto que todo mundo acha assim, o farelo é a coisa que é mais fácil de vender. E o boi come demais. Todo mundo acha que confinamento é o maior comprador de farelo de soja. Farelo de soja hoje é pouquíssimo usado para confinamento. É caro, né? Ele é a matéria-prima de proteína mais cara que tem hoje. Hoje você tem caroço de algodão, DDG, torta de algodão, várias outras alternativas que o ponto de proteína fica mais barato. Então acaba que os farelos que eu vendo hoje são para clientes que é cripe, para vaca de leite, para bezerro, para recria. Então é para fazer proteinado, entendeu? Antes de entrar para confinamento. Então confinamento eles usam outras fontes de proteína. E hoje a Soymax é o seu negócio principal? Hoje, é o que paga suas contas? Pelo incrível que pareça, ela tem condição de fazer isso, mas nesse 1 ano que eu tô da gestão dela, eu não tô tirando nada. Eu tô reinvestindo, vai deixando a empresa ficar forte. Então hoje, a NGCB é o que me paga minhas contas. Vamos falar do Jonathan, né? Então, que é uma empresa já antiga, bem consolidada, tem sua solidez, já anda sozinho. E é só sua também. É minha e da minha mãe, então ela cuida da parte dos grãos, carregamento, originação, e eu cuido da parte dos calcários. E como é que é esse negócio de ser sócio da mãe? É difícil? Cara, eu e minha mãe funciona muito bem. Com meu pai já não. Tentei fazer negócio com ele, já não deu certo. Comigo com a minha mãe funciona bem. Lógico, às vezes dá umas encrenca, mas assim, mãe e filha é tranquilo. Minha mãe é muito profissional, ela é muito certa nos negócios dela. Por ela ser muito certa, porque eu sempre falei, mãe, o homem não tem dinheiro, o homem tem palavra, então nós temos que fazer um negócio para não voltar para trás. E minha mãe é igual eu, né? Não que meu pai não seja, mas alguns princípios é diferente. Então, aí eu falei, mãe, contigo eu faço, mas com o pai não. Então, aí hoje, mas eu e ela dá super certo. Né? Você funciona dá bem com seu pai também? Dá também. Meu pai mora no Querência, minha mãe mora em Goiânia, eles acabaram separando, né? Então, faz 2 anos que eu moro em Goiânia também. Então, mas super bem, a família 100%, graças a Deus, né? Bom, Jonathan, e hoje qual que é a capacidade da Soymax? É em litros de óleo que você fala? A gente tem capacidade de esmagar por mês, a nossa hoje full time, igual nós fazíamos, de produzir 150 mil litros de óleo mês. Né? Em torno aí, a gente fala em toneladas, 780, 800 toneladas de esmagamento por mês. Nossa, aí, é muito, hein? Que a gente fez em 2023, nós esmagamos 137 mil sacas de soja. Então, pro nosso tamanho aqui, comparado às gigantes, nós é pequeno. Mas dentro do mercado das pequenas, nós já não somos tão pequenos, né? Então, só agora por questão de mercado mesmo, minha produção em 2024 foi menor. Mas em questão de faturamento e tal, mas a rentabilidade superou 2023. Você conseguiu agregar mais valor porque quando você gira muito, que nem nos girava, 24 horas, você aumenta muito os riscos, né? E eu falo que a era que nós estamos vivendo hoje no agro, acho que a palavra-chave também para você crescer e se prosperar é gerenciamento de risco. É quanto que eu vou ter de risco versus retorno, qual que é o ROI dessa operação.
Então, quando você vê, você ter 20 e poucos funcionários, 24 horas e a rentabilidade daquilo, eu falei, opa, vamos voltar para trás, vamos diminuir, vamos subir faturamento em margem e não em faturamento bruto e melhorar e diminuir risco. Né? Então, por exemplo, esse ano cortamos 100% crédito, só à vista. Então, eu fechei 2024 sem zero na adimplência. Nem no cartãozinho de crédito? Agora, no varejo vai começar a ter, mas na loja, na fábrica, não. Porque também é volume, né? Então vendia maiores, então... vendas maiores. Vendas maiores. Hoje, com as lojas, não. Hoje, com as lojas, hoje eu abri a primeira loja semana retrasada, amanhã faz 14 dias que eu tô com a loja aberta. Lá em Querência. Bom Jesus do Araguaia. Bom Jesus do Araguaia. Aí esse ano nós vamos estar com o projeto para nós abrir 7 lojas lá na região. Então a primeira foi aberta agora, a segunda vai ser aberta mês que vem em Querência. Aí por que Querência? Querência eu tenho a fábrica e vou colocar uma loja, então eu vou ter um custo maior. Mas o que é? A minha fábrica ela é muito eficiente, a galera que trabalha comigo. Então eu treinei bem eles estão bem. E aí eu não quero o público indo lá pegar produto lá. Então às vezes um cara vai lá buscar um saco de farelo, um saco de milho, acaba tomando 45, 50 minutos aí de média entre esse trabalho. Então o que eu vou fazer? Vou abrir outra loja, eu já aluguei pontos, já tá tudo organizado, em Querência para atender os pequenos. E às vezes não é nem por isso, porque meu pessoal da fábrica não é treinado para atender cliente. Uhum. Então às vezes não vai dar o atendimento que o cliente necessita, não vai dar aquela prosa boa, enfim. E aí então vai ter loja lá, a segunda vai ser em Querência mês que vem, terceira vai ser em Ribeirão Cascalheira, em março ou abril, depois vem Nova Nazaré, Cocalinha, Água Boa, Canarana, no total vai ser 7 lojas no projeto, né? Que para etapa do 2025 aí. E as lojas daí vai agregar outros produtos, então a loja vai ter milho ensacado, milho triturado, milho inteiro, calcário ensacado, tudo ensacado para atender o povo do pequeno. Né? Eu quero ficar especialista em atender o varejo pro pequeno. Inclusive, vou ter também um canal de informação via podcast para estar trazendo informação para eles, tudo moldado pro pequeno pecuarista. Eu acredito que a pecuária na nossa região, a região do agro, ela vai dar um pulo alto na questão de agricultores fazer terminação de boi. Porque a agricultura, soja e milho, acabou diminuindo a rentabilidade. E ele, para fazer uma terceira safra com gado, não é difícil, porque ele já tem toda a estrutura. E vai faltar matéria-prima, que é o bezerro. E aí esses bezerros tá nessas áreas bilaterais, vamos falar, tá nos varjão, tá nas áreas de morro, e que é onde eu vou colocar as lojas. Né? E aí é o pequeno que tem como criar o bezerro, né? O grande ele não tem, às vezes, a estrutura para fazer uma fazenda lá de vacada lá e tal. Então ele quer fazer o quê? Só a terminação. Então ele vai lá, compra o bezerro, termina ele e manda embora. E o pequeno não tem estrutura para fazer a terminação. Então ele não tem confinamento, às vezes não tem fluxo de caixa para comprar comida. Enfim, é diferente. Então eu vou focar no pequeno, nesse mercado aí, vamos ver como é que vai. Minha experiência com a loja em 14, 15 dias tá positiva, tá superando as expectativas, mas vamos ver como é que vai, né? Modelando a galera aí, peço muito conselho pro Luciano, pro seu Mário Gazin, essa galera aí, é os caras que eu tô modelando nesse momento aí. Ô Jonathan, aí você que tá no mercado há tanto tempo, pegou várias fases aí, né? Você viu o boom da soja, né? Que valorizou muito, depois caiu de novo, né? Agora ela deu uma estabilizada, né? Se Deus quiser, vai melhorar mais um pouco. Mas como é que você tá vendo, assim, o mercado, os profissionais que estão no mercado hoje? Eu tô te falando isso porque eu formei em 2013, então já rodei um pouco, já fui vendedor, sou vendedor até hoje, né? Mas, cara, parece que a galera não tem mais aquele sangue no olho de vendedor mesmo, né? De vendedor raiz, de bater porteira, até porque isso mudou, né? Essa dinâmica, tudo mudou muito. Mas como é que você enxerga que tá, assim, o comercial da galera do agronegócio? Cara, eu até falo, faz muitos anos que eu já me movimento muito no digital, né? Há uns 6 anos aí, até... Às vezes tem alguns haters aí que ficam bravos com a gente, que faz 5 anos que eu não boto pra abrir porteira a caminhonete, então, mas eu uso muito a força do digital. Que é onde todo mundo tá hoje, né, cara? Todo. Eu comecei a entender mais isso e aí eu fui pegando provas pra mim ver se eu tava no caminho certo. No dia que eu fui num produtor, o cara com 60 anos de idade, ele fazia uns 3 meses que tava com WhatsApp, ele não tinha WhatsApp, isso faz uns 4 anos atrás. E aí eu peguei e tava assistindo, nós tava olhando um jogo lá, eu acho que era do Palmeiras, ele é palmeirense, nós tava sentado no sofá, e aí tava dando intervalo, aí ele foi no WhatsApp, aí foi nos status do WhatsApp, aí olhou um por um, aí o vendedor postou uma foto num plantio, aí ele foi lá, tentou dar zoom no WhatsApp, aí tava olhando a soja, aí foi passando. Aí acabou todos os status da galera do WhatsApp, ele foi pro Instagram, pro Facebook, aí foi tal, depois foi pro Instagram. Eu falei, tá aí o meu cliente.
Entendeu? Nós estávamos no momento da interação, sentado no sofá, assistindo o jogo, e ele olhando os conteúdos que a galera tava postando, né? Então, eu falo que... Aí você falou assim, por exemplo, que a galera tá perdendo sangue no olho. Às vezes a galera ainda não entendeu como que é o mercado, e aí vão perdendo o estímulo. Tem os vendedores que querem visitar a fazenda, querem rodar, tem, pode fazer, eu não critico. Mas eu acho que as maneiras estão se reinventando, e o vendedor vai ter que se reinventar. Porque tudo é atualização, né, cara? O jeito que nós fazíamos alguma coisa anos atrás, agora é diferente. E assim vai indo. E a comercialização também. Aí você pergunta pros clientes. Eu sempre gosto de perguntar para quem eu vendo. Eu pergunto, como que você gosta do comercial? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não sei se tu conhece o Henrique da Vera Cruz. Tem escritório aqui nesse prédio. Ele tem fazenda lá no Mato Grosso, em Canarana, planta seus 4 mil hectares. Fazenda Vera Cruz? Fazenda Vera Cruz. Aí eu falei, tô indo lá no teu prédio agora gravar um podcast. Ele falou, qual podcast? Falei, assim, tal. Então manda um abraço pra mim lá no podcast e depois eu vou assistir. Então o que acontece? Tu vê que é um cara atualizado e ele quer assistir o podcast, não é por causa de mim, mas ele gosta de estar atualizado. Então essa é as ferramentas que os clientes querem ouvir. Se tu for lá na fazenda do Henrique, lá deve fazer uns 2 anos que eu não vou na fazenda dele. E eu negocio com ele. Então, e ele assiste todos os meus vídeos, ele agora até pouco falou, já que tem amigo do Luciano Hang, manda um abraço pra mim lá também e tal. Eu falei, e se eu fosse lá na fazenda dele, ele não atende o cara. Ele atende porque ele é educado, mas ele não dá atenção que ele daria às vezes assistindo um podcast ou conversando com você por telefone. Inclusive, tem que convidar o Henrique então pra vir aqui no Agro 2, aqui no Metropolitan, então. Vamos trazer ele aqui, ele tem um escritório aqui. Tá facinho, ué. Vamos organizar. Pode ser, Jonathan, eu acho que mudou muito, cara, nesse aspecto aí, que hoje eu falo que o Instagram, não só o Instagram, mas as redes sociais de maneira geral, né, YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais, cara, é uma avenida larga de 200 pistas que funciona 24 horas por dia. Tem que estar lá. É a feira, e aí a portinha que tá lá na calçada dessa rodovia é o seu perfil, né, e como é que a pessoa vai entrar no seu perfil? Se for interessante. Né, se tiver informação de valor, se tiver coisa que vai agregar pro produtor. Cara, porque hoje você vamos pegar o dia a dia. Você vai marcar um nutricionista pra você, um cardiologista, qualquer especialidade. Você vai olhar o perfil do cara do Instagram, você vai ver como é que é esse cara, se ele fala bem, se ele não fala, se as coisas que ele fala faz sentido, se bate com o que você pensa, se não bate. Se os comentários que a galera faz é positivo ou negativo. Você vai comprar na Amazon, no Mercado Livre, você olha lá os depoimentos da galera sobre aquele produto E eu acho que o digital é dessa maneira, né? Igual você falou, tem a galera que ainda bate porteira, que ainda bate carroceria aí. Eu acho que isso não vai acabar nunca. Sempre vai ter. Sempre vai ter por quê? Porque o produtor também gosta de sentar, de tomar um café, tomar um chimarrão, tomar uma cerveja, assar uma carne, faz parte do negócio também, né? Do relacionamento. Mas, cara, aí chega segunda-feira, 9 horas da manhã, o cara tá com um monte de máquina lá, não tem o pau torando. Aí chega o cara batendo porta lá pra querer vender. Aí faz atrapalhar. Faz atrapalhar. Quando eu rodava na Case e tal, lá na Case nós tínhamos que rodar e visitar e ter presença em campo, CRM e tudo mais. E eu falava assim, início de plantio, início de colheita, eu não passo em fazenda nenhuma. Então eu vi que o Pedro começou a colher hoje. Hoje eu não vou. Aí o Pedro tá 10 dias colhendo, 5 dias colhendo, que já rodou. Estabilizou. Aí eu passo lá. E primeiro eu converso com a galera do campo. Como que tá o Pedro hoje? Porque tu conversa com os funcionários e eles falam, vixe, hoje o Pedro tá estressado. Zangado, bicho, tá bravo. Você faz a volta e vai embora. Quantas vezes eu cheguei em fazendas que eu vi o fazendeiro só do jeito dele. Vou dar um exemplo aqui, Gilmar Domingos Pascoal, um dos clientes de referência de querência, amigão nosso, abraço pra você, Gilmar. Só dele abrir o vidro da caminhoneta dele, se ele falasse assim, bom dia, alemãozinho, eu podia chegar pra almoçar. Se ele falava, fala, alemão. Aí você já ia, eu só vim pra TV e te dar um bom dia e tchau, e fui embora. Entendeu? Porque às vezes tudo que tu construiu em anos, às vezes num dia que o cara tá mal-humorado, não é nem mal-humorado, é o dia que ele tá querendo resolver os negócios dele, você põe tudo a perder. Você fala. Ele não vai te destratar, né? Não, alguns até vai, mas assim, não vai te eu acho destratar de lá, né? O vendedor ele tem que ter valor agregado na cabeça dele, ele tem que ser um cara que traga conteúdo pros clientes. Quando ele chegar lá para conversar, ele tem uma conversa saudável, uma conversa que agregue. Né? E eu vejo assim, quando você falou assim da galera vamos falar do macro dos vendedores do agro hoje. Cara, a galera é fofoqueira. Ele sai da fazenda 1 e vai falar fofoca pra fazenda 2. Sabe como que eu me atualizo as informações na minha região? Rádio Peão. É só eu chegar e falar com os vendedores. Eu sei de tudo. Eu sei de média que estão colhendo. Eu sei de quem que é o gerente que foi mandado embora. Eu sei tudo. Cagada.
Só por causa dos vendedores. Então, porque eles estão rodando aí. Aí eu não preciso nem ir nas fazendas e fico sabendo das coisas. Então, galera, se tu é vendedor, tome cuidado, faça... Eu falo sempre, gera valor na tua visita, né? E uma visita não é barata. Na época da Case, nós tínhamos um levantamento que o Grupo CNH fez, custava R$600 uma visita. Na época eu andava de Uno, que custava 30, 40 mil reais, a gasolina, sei lá, R$4 era o litro, né? Isso em 2015. Hoje os vendedores andam de... Vamos botar estrada, que é o carro mais barato, mas é 100 e poucos mil reais. Você não acha estrada mais... 150 conto. A gasolina é 6 e pouco, entendeu? O telefone que eu usava era de 1.000 e poucos reais, hoje é um iPhone de 5, 6. Ou seja, se naquela época custava R$600 uma visita, e como que ela era calculada? Eles pegavam o ano inteiro, então tinha uma carteira de 30 clientes, você fez uma visita por mês, o custo geral divide por visita, dava o preço. Hoje eu falo pra você que uma visita não baixa de R$1.000. Também se tu botar na ponta do lápis. Olha, você pode pegar um RTV hoje, de qualquer caríssimo. Revenda aí. É 15 conto de salário. Mais uma S10. Mais uma S10. Mais o Vale Refeição. Mais aí, isso, mais aquilo. Às vezes o cara tem que dormir na cidade, tem que pagar um hotel. Hotel eu rodei o Brasil inteiro na campanha lá do Polaris. Hotel não tem mais barato que R$350, é a média. Não existe. E também pra você sentar e jantar é 50 conto, no mínimo. O consumo diário de um vendedor entre combustível e tudo, por dia, é mais de R$1.000. Porque depende do dia, tu roda mais, tu gasta quase um tanque de combustível, que é R$400, mais o hotel dá 350, já foi 750. Mais 50, 60 de almoço, mais 40, 50 de janta, é R$1.000 por dia. Fora o Mato Grosso, né, que tem largura e fundura, né? Lá aí você fala assim, vou aqui pertinho no vizinho, 200 km. Então por isso que lá você gasta quase um combustível por dia. Então não é barato. Agora, Jonathan, você tocou no assunto desse, que campanha foi essa aí, cara, dessa caminhonete, desse Polaris aí? Como é que foi isso aí? Quando a gente vira empreendedor e aí tu cria, por exemplo, a indústria Soymax, eu criei produtos próprios, você tem que disseminar isso no mercado. Você tem que chamar atenção, você tem que atrair a atenção do público novo. Quando eu falo que eu vendo óleo para adjuvante, cara, hoje se tu cutucar às vezes embaixo dessa mesa aqui, vai sair um vendedor de adjuvante. Porque é macro e micros e biológicos e nutrição. Usa. Não, todo mundo aqui é vendedor disso, porque é um dos produtos que mais margem dá no mercado hoje, né? Adubo químico, semente, essas coisas já não... Químico, principalmente, não dá mais margem. Então, tu não tem tantos vendedores. Mas folha, área de nutrição, tem vendedor demais. Então, eu falei, cara, como é que eu vou vender meu produto no meio disso aí? Eu tenho que chamar atenção. Então, começou no Dinetec, 2023, a gente participou. A empresa era recente, nova. E entramos com uma campanha muito forte, onde eu sorteei minha própria Amarok. Né? Então até a galera brincava, a Amarok é tão ruim de vender que tem que sortear, né? Então, e como é que o cara se inscrevia para sortear? Aí como que a gente fez? A gente fez várias atividades de campanha para atrair público, né? Então a primeira, o cara comprava 1.000 litros, então 1.000 litros custava R$19.500, porque o litro era R$19,55. Então 1.000 litros, um cupom, 2.000 litros, 4, 5.000 litros, 25, 10.000 litros, sem cupom, ia multiplicando o número dele por ele mesmo, entendeu? E aí quem indicava nós... Então tinha muitos vendedores de outras revendas fazendo venda para nós. Você não tem noção. Então, por exemplo, vinha vendedor da Sinagro. Aí eu fiz uma campanha assim, galera, vocês não precisam comprar, mas se vocês indicar, vocês vão ganhar cupom. Cada indicação, um cupom. Então, o que acontecia? Eu falava, mas como é que vale a indicação? Você manda um áudio pro cliente que você vai nos indicar, manda um áudio para ele falando, eu vou passar teu contato pro Jonathan da Soymax, ele vai entrar em contato contigo, pode ser? Aí ele mandava esse áudio e o áudio de confirmação do agricultor autorizando. Aí aí ganhava o cupom. E aí nós entrávamos em contato com o produtor rural. Então nós tivemos uma campanha bem intensa, 3 dias no Dinetec, e a gente vendeu 133 mil litros de óleo nesse evento. Né? Então foi um espetáculo, foi um sucesso. Porque é um negócio que não perde, né? Assim, ele comprou lá, se não usou nessa se entrar no Instagram meu e da Soymax, vocês vão ver, tem que ir lá para trás, em janeiro de 2023. Os últimos 1.000 litros de óleo, nós fizemos assim, cada 1.000 litros nós representava com 60 ml, era um vidrinho assim. Aí nós tínhamos um vidrão grande, e aí cada 1.000 litros eu representava com aquele lá e jogava dentro do vidro grande. Aí nós fazíamos uma festa. Aí nós estávamos fazendo um vídeo, eu e o Rodrigo, dos últimos 1.000 litros. Cara, tinha um cara da rádio de Confresa, dono da rádio, ele participou do nosso stand, nós cedemos um espaço para ele lá. Ele assistindo nós gravar o vídeo, ele falou, esses 1.000 litros é meu. Então até radialista que não tinha lavoura, comprou 1.000 litros de óleo que custava R$19 mil. Caramba! Então assim, venda de emoção, venda emocionada. Recebemos tudo, entregamos, graças a Deus foi um sucesso. Esse rapaz da rádio tem óleo até hoje que não usou.
entendeu? Porque ele não precisava. Eu falei, cara, dá isso aí pra alguém, vende, usa e tal. Enfim, aí, mas a gente vendeu muito, funcionou. E aí a campanha que nós fizemos depois, na sequência, foi em final de 2023. Aí eu falei, cara, funcionou tão bem a do daqui. Bora fazer de novo. Aí vamos fazer potencializada. Aí, em vez de nós ser 3 dias, que foi uma campanha de 10 dias, pré-Dinetec e Dinetec, falei, vamos fazer um trem mais longo, 4 meses, aí rodar o Brasil inteiro. Para nós, o que eu quis? Nós queríamos fazer a questão da expansão da empresa. Eu falei, então nós já roda vendo para que lado nós vamos e vamos gerando conteúdo, trazendo informação para quem nos segue e também gerar venda nesse negócio. Então a ideia foi top, funcionou. Começamos aqui em Goiânia, aí nós compramos um UTV, o Polaris, de 4 lugar, peguei um reboque, adesivamos tudo, foi top, puxava com a caminhonete, daí eu tinha comprado outra Amarok. Aí rodamos, saímos daqui, Cuiabá, Santarém, Marabá, Rio Grande do Sul, tudo. Fizemos 28 mil quilômetros rodando o Brasil inteiro. E aí, só que daí a campanha não teve a mesma ênfase que antes, porque quando nós começamos a rodar os primeiros clientes no Mato Grosso, nós estávamos fazendo o que nós fizemos no Dinetec, venda por emoção. A campanha nossa chamou Emoção Daqui no Brasil, que o nome do óleo que eu vendo é o daqui espalhante adesivo. Aí eu falei, Emoção Daqui no Brasil. Então, porque era venda por emoção. Os 3, 4 clientes que a gente foi, funcionou super bem. Depois começou a seca no Centro-Oeste. Aí nós chegávamos nos clientes, acabava que a soja do cara morrendo e tal. Aí, então tu acabava... A emoção, tipo assim, a pressão do negócio foi diminuindo. Mas rodamos do mesmo jeito, fomos até o final, Rio Grande do Sul, fiquei 30 dias rodando, fui em Bagé, São Gabriel, Uruguaiana, Dom Pedrito, Uruguai a gente foi também. Mas conseguiu bater o mesmo volume? Vendeu mais um pouco, mas a rentabilidade foi diminuindo. E o seu custo aumentou. E o custo aumentando. Né? E aí foi onde um dos sócios saiu da sociedade naquela época, daí começou essa questão da divisão da empresa, e acaba deu uma bagunçadinha, né, no final, mas terminamos. E aí esse ano, daí o que eu fiz? A estratégia comercial desse ano foi outra, 2024. Nós vendíamos produto com valor agregado, o mercado pagava. Aí começou a sair essas histórias da RJ, que não é novidade mais pra ninguém, começou a sair inadimplência alta. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar crédito 100%, todo o dinheiro que eu injetava em publicidade, eu vou injetar no cliente final. Aí 2024, meu ano rodou em 22 dias em julho. Eu vendi toda a minha produção em 22 dias. Cara, do ano todo? Do ano todo. Então eu até tenho óleo pra entregar agora, e tá me faltando óleo, entende? Nem tô fazendo esforço para vender agora porque eu tô com um problema. Porque eu tenho farelo sobrando e faltando óleo. Então eu tô tendo aqui esse equilíbrio. Mas por causa de marketing, brand, network, atenção. Nessa viagem que nós rodamos no Brasil, nós fomos no Ratinho, no programa do Ratinho. Passamos no Pablo Marçal em São Paulo. Passamos e nós ia passar na Havana, no Luciano Hang, daí esse não deu certo. Mas enfim, nós rodamos e fizemos brand barulho pra caramba. Era live, enfim. Quantas pessoas você tem nesse time, Jonathan? Não, na época era eu, um videomaker, o Rodrigo que era sócio. Aí depois o Rodrigo não rodou mais junto, ficou só eu e o videomaker rodando. E as empresas rodando, daí eu ficava 10, 20 dias, 30 dias fora, voltava pra casa e assim ia indo. Ia se virando, né? Então, assim, a nossa conta, nós não botamos R$1 em tráfego pago. Na minha conta passou de 4,5 milhões de conta alcançada, tudo orgânico. Eu ia te perguntar se você tinha feito investimento em tráfego pago. Nada, tudo orgânico. Aí aí o pessoal perguntava, mas como é que você vai visitar os agricultores? Como é que você vai chegar na fazenda dos caras? Aí eu falei, não, nós vamos começar, depois nós vamos ver como é que nós fizemos. Aí eu ia gerando conteúdo, nós estamos saindo hoje de Lucas do Rio Verde, vamos pra Nova Mutum tal. Pô, postava. Aí os caras... Aí eu falei, se vocês quiserem que nós passemos na sua fazenda, vocês mandam pra nós. Aí nós recebemos mais de 400 convites para visita no Brasil. Aí nós avaliava quem que era o cara que estava nos convidando, se fazia sentido, se não fazia, se era um lead bom, se não era. Aí se fosse um lead qualificado, aí nós ia lá. Então, aí nós visitava o cliente, visitava o cara, entendia, gerava conteúdo com ele. Aí é que tá o negócio. Aí o pessoal fala assim, os produtores não querem que seja gravado. Cara, quando eles chegavam, via nós com a equipe, com câmera, com tudo... Cara, nenhum falou assim, não quero que você me grave. Bem pelo contrário. Entendeu? Os caras falaram, não, então eu vou te levar lá em tal lugar na minha fazenda que lá é bonito pra nós fazer uns vídeos. Olha. E funcionou. E o pessoal quer isso. Eles já estão desbloqueados com esse negócio do digital. Eles querem. Quando eu foquei só na NGCB, eu fazia muito vídeos de entrega de calcário, caminhão, drone e tal. Você não tem noção quantos produtores me chamavam. Você não vai vir na minha fazenda fazer vídeo?
da descarga do calcário, que eu não dava conta de ir em todo mundo, né? Porque a gente vende muito. Então, aí alguns eu ia fazer alguns vídeos. Então, o produtor, ele tá precisando, cara. Se alguém me pedisse hoje, um vendedor me pedisse conselho hoje, para o que eu faço? Invista em marketing digital no agro. Invista na tua imagem, mostra quem que tu é, o que tu tá fazendo, com quem que você tá andando, o que você tá fazendo. Mostra teus resultados. Não fala em produto. Eu não gosto de falar em produto nenhum. Tipo assim, só ficar... conteúdo. Eu lá no meio... O conteúdo já vende, né? Indiretamente, né? Aí esse ano, por exemplo, o que é os vídeos que eu falei do meu óleo? Não tem vídeo meu quase de ninguém usando nada. É carregamento. Tem alguma coisa que comprova mais do que o cara que tá carregando? Tipo prova assim... social, né? Tá carregando. Então, assim, é umas coisas básicas que vai fazendo a diferença, né? E os produtores tá ali, cara. Eles estão com o smartphone na mão, estão te olhando, estão te seguindo. Então, às vezes não tá te seguindo no Instagram, mas ele tem teu WhatsApp e vai vendo, alguém compartilha, né? E aí, às vezes, no meio, tu larga alguns vídeos viral para o povo ter pegar ali e ter conhecer, né? Show de bola, moçada. Esse aí foi o Jonathan Arno. Jonathan, queria agradecer, cara. Muito obrado pela oportunidade. Aí, acabamos batendo o nosso tempo aqui. Eu acho que tem prosa aqui para outro episódio. Né? A gente bate. Eu acompanho já o Jonathan no Instagram, tenho sempre visto a rotina dele. Realmente é tudo isso que ele tá falando, gente. Entra aí que vocês vão ver. O homem tem vídeo lá de 300 mil visualizações. Deve ter demais, eu acho até. Um dos que estourou na campanha, inclusive, foi que na época da campanha, um cara me fez uma proposta de uma Hilux, eu peguei essa Hilux em troca de óleo e tal, e eu, para vender essa Hilux rápida, para voltar o dinheiro para caixa, eu tive que vender ela 70, 80 mil reais abaixo da FIP. E é o mercado, quer vender rápido é isso, né? E aí eu fiz um vídeo falando, galera, quem manda no mercado é ele mesmo, ele é soberano. Até a Hilux, que é a Hilux, você tem que vender abaixo da FIP. Cara, esse vídeo deu 1.800.000 em visualização, não sei quantos mil compartilhamentos. Então, porque acaba que às vezes a gente acha assim, não, meu produto se vende sozinho. Pode ter que você venda, mas quem manda em tudo é o mercado. O mercado é soberano, é ele que controla. Né? Mas obrigado pela oportunidade. Tá? Se às vezes quiser saber um pouco mais sobre a gente, segue a gente no Instagram aí. Né? Foi muito boa o bate-papo. Às vezes passa uma hora voando que a gente nem vê, né? Pois é. Tá, mas brigadão, Pedro. Show de bola, tamo junto, estamos sempre aqui à disposição. Se você estiver passando por aqui, fala, Pedrão, vamos falar lá sobre um produto novo aqui que nós estamos... Esse aqui ficou um podcast mais falando sobre história, mas às vezes a gente pode trazer um conteúdo denso sobre algo específico. Tipo, vamos falar hoje sobre produção de farelo de soja, sobre produção de óleo, como que é feito passo a passo. Enfim, dá pra nós fazer algo nesse sentido aí que é bacana. Bom demais. E aí, obrigado você também que assistiu esse episódio até aqui. Sabe o que tem que fazer, né? Pagar nós, né? Aqui, ó. Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Interage com a gente aí, mostra que você tá vivo aí do outro lado, pra gente continuar aqui desempenhando o nosso trabalho. Acesse o nosso perfil no Instagram e no TikTok também, que é @portalagro2. Pode seguir lá também, que tem cortes também dos podcasts, tem toda nossa produção de conteúdo lá. E o nosso site, www.agro2.com.br, onde nossos jornalistas estão lá diariamente trazendo notícias do agronegócio do Brasil e do mundo. Fechou? Obrigado, você que também tá no Spotify aí, já segue aí, já põe pra seguir também, que toda semana são 2 novos episódios pra você. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.